Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje é sexta-feira, a nossa Robert, aqui está ela, toda bela, Daniele Del Vecchio. Ela tem 26 anos e é publicitária. E habita Belém do Pará. Belém, amanhã. Não, ali na Zona Leste mesmo. Ah, é Zona Leste? Belém. Belém, Tem o Belém e o Belenzinho. Era melhor o Belém do Pará. Não sei, você que tá falando. Mas o Belém tem belos boys. É a última linha do Até o metrô. Murilo Couto lá. Belém ou Belenzinho? Belenzinho. Qual é a diferença do Belenzinho pro Belém? O Belém é de um lado da radial, o Belenzinho do outro. Ah, é? Parabéns. Seja bem-vindo. Mas seus cabelos têm um brilho próprio. Ah, eu faço propaganda de shampoo. É isso Olha aí. nada. Daniele Del Vecchio, a publicitária aqui na Jovem Pan. Cena, vamos lá, garotinho, Cena. Garotinho tá a caminho de Bangu. Garotinho chorando, garotinho chorando. É verdade. Meu amigo, eu tô indo pra Bangu. Tô indo pra Bangu. É complicado. O rapaz tem que entender. Vai lá, Tá Cena. forçando o cartão Vai lá, amarelo Cena. pra poder... Gol do Palmeiras, gol do Palmeiras. Gabriel Jesus, Gabriel gol do Palmeiras, Gabriel Jesus. Vai lá, Cena. Informação, Cena, dólar. Aqui, o dólar tá em cima dos 3,50 no turismo. e o Crise, pessoal tá crise, preocupado. crise. A crise tá deixando o Obama... Lula preocupado, Lula preocupado. O Lula tá preocupado enquanto... Imitação do Lula. Companheiro, eu tô preocupado com o Sérgio Moro. Encerra o jornal, Cena. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todo mundo, vamos lá. E aí, Gorninho? Beleza, milhaça? Estamos aí. Estamos aí, vamos lá. Não deixe de ser feliz por conta de comentários alheios. Ninguém deixaria de ser feliz por você. É isso aí, bichão. É isso aí. Comentários Boa. alheios. É complicado, isso é complicado. É isso aí. Esqueça a vizinha. Couve, confia. Me solta. Couve engravida. Convidou, couve. Conte, João Dias. Como é que você está, Emílio? Fala, garotinho. Estamos aqui em Bangu 8. É complicado. O cara faz reportagem. Eu falei, Informações do faz garotinho. dele mesmo. É o Garotinho, garotinho. como é que tô está aí? triste. Tô aqui do link ao vivo. Pro Globo News. Olha aqui. Como chama lá? O camarote. Hoje Camarote é maravilhoso. Hoje Eu gosto teve do camarote. pão na chapa com manteiga. É isso Nada aí. de tâmaras. É, negão. É O bicho tá pegando. Pão com manteiga, café com leite. Eu vou fazer. muito bom. Tá faltando Lula pra compor o O neguinho vira até ator. Morobloco. É isso aí. Vamos é isso. lá. É o seguinte. Hoje teremos Bruno Garchagen, É isso Como é aí. que é? Bruno Garchagen. Ele é cientista político, cientista né? político. É isso, Paulinha. Relações internacionais, pela Palestrante. Universidade- É É de isso. Oxford. Você tá brincando. Percorre a história do Brasil, É isso aí. Vamos conversar. de Hoje Dom João VI a Dilma do Che. É complicado. Ele vai falar sobre o livro que é O negão tá Pare na de cabeça. acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. É isso aí? É isso aí, bichão. É isso aí? Aquele papo. Então, aquele papo de sempre. Connection. Manhattan Connection. Nós temos aqui. Cadê Caio Raban? Blinder. Cadê Raban? Raban não tem show hoje, não? Não sei, não sei. Acho que tem show em Miami. Ah, é? Então vamos trabalhar, tá começando o Pânico aqui na Pan. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pânico e hoje um convidado de muita categoria, meu querido Senna. Muito bonito. Você quer apresentar a Senna? É um professor de ciência política, relações internacionais, até em Portugal, na cidade católica portuguesa, e na cidade de Oxford. Ó, Ele também é colunista do jornal Extra do Rio de Janeiro e do Gazeta do Povo, o Bruno Garchagen. como chama? Garchagen. Não. Garchagen. Garchagen. Bruno Garchagen. Você está péssimo, Senna. Aumentar o volume. Você Péssimo, está péssimo. péssimo, Senna. Péssimo. É o seguinte, o livro aqui está. Aqui está o livro. Pare de acreditar no governo, editora Record. É o melhor título do mundo, né? É isso aí. Nesse livro, o Bruno percorre a história do Brasil e vai do Dom João VI até a Dilma. Para Que beleza, você hein? compreender por que os brasileiros têm defendido a existência de um Estado como o grande protagonista do desenvolvimento social, político e econômico, ao mesmo tempo que não confiam nos políticos e nas instituições políticas.
Então o livro trata-se disso. É isso, Bruno? Exatamente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então quer dizer, o brasileiro não confia no político, mas ama o Estado. Exatamente. Esse paradoxo, né? Eu acho que é o grande paradoxo político-social. É fruto de observações e conversas com alguns amigos ao longo de vários anos, desde o início dos anos 2000. E depois que eu fui para Portugal para fazer o meu mestrado em ciência política, estar fora do país me permitiu ver essa tensão, essa povo exótico. Nós europeus temos o mesmo sentimento. É um povo exótico, mas é um povo carnavalesco. É um português? Não. Brasileiro. O brasileiro, claro. Nós olhando de fora. Silvícolas. Não é? Mas eu acho que eu tô mais pro afegão médio do que pro Você tá mais pro afegão médio? Com essa cara de rico, colega. Você não tá afegão médio nada. Eu sou afegão. Aliás, um parêntese aqui. Eu tive na Inglaterra, eu fui a Portugal fazer um evento acadêmico em junho do ano passado, depois fui pra Inglaterra, naquele momento que estava acontecendo as manifestações contra o Brexit, que tinha sido votado na semana anterior. E eu peguei um táxi para ir da casa onde eu estava pro aeroporto, e conversando com um taxista, ele perguntou de onde você é, porque ele estava com um sotaque que não era o sotaque inglês. Ele falou assim: eu sou do Afeganistão. Eu falei: pô, tem um radialista brasileiro que vai adorar te conhecer, você é um afegão médio. Ele é um afegão médio. Todos somos afegão médio. Exato, mas aí essa grande contradição, quando eu fui para fora do país, eu pude ver essa tensão e essa dimensão da política, o nosso comportamento, né? O comportamento de nós brasileiros em relação ao poder político, de uma forma mais desapaixonada, porque eu estava de fora. E já de volta ao Brasil, trabalhando como professor, escritor, tratando de política, eu recebi um convite do Carlos Andreas, da Editora Record, para escrever um livro, e eu já tinha o título pronto, né? E aí, a partir daí, foi fazer essa investigação histórica para entender de onde isso surgiu e quais foram os desdobramentos políticos e econômicos dessa intervenção do Estado na vida e dessa relação que nós temos com relação ao governo. Isso é desde quando? Olha, isso é uma construção que... Bom, o livro começa em 1500, né, com a chegada dos portugueses, e aí eu tentei, por meio da nossa história política, entender isso. E eu fiz um recorte histórico muito específico, porque a minha ideia era entender, por meio do intervencionismo do Estado, todas aquelas normas, decisões, né, que o Estado, representado pelo governo, adota, né, por partidos diferentes, ideologias diferentes, e de que maneira essa série de intervenções moldam o nosso comportamento político e social. Né? E aí é um passeio pela história, tem uma influência portuguesa, obviamente, mas eu também saio dessa coisa de vitimização que a gente aprende até na escola, de culpar os portugueses por todas as desgraças e mazelas que são nossas. Afinal, nossa independência foi em 1822, né? Então, o que a gente sofre em termos de consequências negativas desse intervencionismo é culpa nossa. Então, os portugueses... Isso é coisa cafusa, né? Os cafusos, eles... E o mais engraçado, viu, Bruno? Mas os portugueses chegavam aqui, não vou me recordar agora o nome dele, que fez 55 filhos. É o Mr. Catra português, para justamente começar a cuidar das capitanias. Pra já botar, escravizar os índios, aumentar a produção. Mas a nossa história... Isso em 1580, Mas a nossa história, a história brasileira é uma história muito mais complexa e muito mais bonita, por isso, do que aquela que a gente tá acostumado a ver. Bonita? Uma história muito, muito rica, assim, muitos personagens interessantes. Martim. E a relação dos portugueses com os povos, né, que colonizou, foi uma relação muito diferente daquela que houve de outros países com as colônias. A Inglaterra, por exemplo, com as suas colônias. Terrível. Os portugueses se relacionavam com os povos, com as colônias, de uma forma muito mais afetuosa, e essa relação de fazer filhos e tal, não era simplesmente um método de ocupação. Era também mesmo um envolvimento emocional e carnal, digamos assim. Com as índias. Mas teve muita treta. Não, claro que teve, mas assim, aquela coisa dos os caras comiam os portugueses de boa. Não só os portugueses, mas outras tribos, eles comiam tudo. Moquém e lenha. Havia um conflito muito grande entre tribos indígenas rivais, e algumas delas que sofriam ataques de tribos mais agressivas se aliaram aos portugueses porque viram nos portugueses uma força para servir como defensores. Então a nossa história é muito mais rica e muito mais interessante do que aquela que a gente está acostumado a ouvir. Então você acha que hoje em dia, por ser um Estado com muita intervenção, a gente hoje tem esse negócio com o político, que o político sempre vai resolver o nosso problema?
É isso, ele tá ligado a essa história. A gente, no fundo, a gente cria uma imagem que seria o Estado, seria uma instituição virtuosa que é capaz de resolver todos os problemas. Quando a gente materializa esse Estado no político, aí a gente já não confia no político, porque o político tem uma cara. A cara do político é muito feia, porque o político está envolvido em escândalos de corrupção, na Lava Jato, que enriquece de maneira inexplicável ao longo de alguns mandatos. E então a gente consegue ver a cara desse político e por isso a gente não confia nesse político. O político que promete e não cumpre. Quando a gente imagina o Estado, a gente não imagina que esse Estado, né, ou o governo que representa esse Estado, é formado por esses mesmos políticos sobre os quais não depositamos qualquer confiança. Né? Então a grande contradição é essa. Como é que ao mesmo tempo nós achamos que o Estado deve fazer tudo, deve dar transporte gratuito, enfim, todas aquelas coisas, benefícios. Toda aquela série de benefícios e direitos, né, muitos dos quais estão descritos na própria Constituição, mas quando a gente olha para... A gente não faz a relação entre esse Estado que a gente pede as coisas, os políticos que formam esse Estado e a conta que tem que ser paga, né? Porque alguém tem que pagar a conta. No final das contas, nós pagamos a conta. E ninguém vai entender, né? O povo às vezes não entende isso direito, né? É porque como essa discussão não está estabelecida... É meio paternalista, né? É meio paternalista, aquela coisa do pai e filho mesmo. Há uma relação o povo vê uma coisa do poder como um pai, pô, Pois é, mas esse é um tópico interessante que eu trato no livro. É porque, assim, houve a mudança, né, do regime, sistema de governo, da monarquia constitucional parlamentar que nós tínhamos até o século XIX e que caiu mediante um golpe militar, então não houve proclamação da República porcaria nenhuma. Aquilo foi um golpe militar. Não, né? Só teve golpe no Brasil. A história Quantos política golpes brasileira... nós tivemos no Brasil? Olha, nós temos golpes no período do Brasil colônia, e já não era o governo... Governador geral, né? Na época do governo geral. Vários tipos de golpes internos, né? Durante a monarquia tem um golpe mais conhecido que é o golpe da maioridade, né? Que a gente pode discutir se é um golpe ou não. Porque também esse nome golpe ficou tão banal que a gente acaba usando a palavra de forma inadequada para qualificar coisas... O Brasil regente, regente. Durante a regência. E depois a história da República é uma história de golpe. Então nós temos o golpe republicano que termina com a monarquia, depois nós temos o golpe de 30 de Vargas, depois tem um golpe dentro do golpe que é 37, né? Que se institui o Estado Novo. Ele volta. Depois o Vargas volta, o Vargas depois é afastado, né? Depois logo a seguir a Segunda Guerra Mundial por um golpe. Depois ele volta, né? Foi um golpe nele próprio, né? E depois nós temos um golpe, aquilo que pode ser considerado um golpe, que foi o afastamento do João Goulart, ou a mudança, né, melhor dizendo, desse sistema para que o João Goulart não sucedesse o Jânio Quadros, né? Que isso é uma coisa interessante. O Jânio Quadros cometeu um golpe contra ele próprio, né? Porque ele renunciou achando que fosse voltar nos braços do povo e ninguém deu a mínima. Acho que até hoje ninguém sabe que ele renunciou. Isso acontece comigo também. Na vida pessoal. Eu tento, sabe? Ele deu golpe nele mesmo. Deu um golpe nele mesmo. Talvez seja uma história única. Achou que a turma ia ficar triste, ele talvez tenha tentado esse tipo de mecanismo. Eu acho que ele perdeu. Tirei a cara, vão me chamar, perdeu a capacidade. sobraram para mim. Ele perdeu a capacidade de percepção. Eu entendo o Jânio Quadros. E aí depois tem um golpe de 64, né? Que vai até 85. E aí depois a palavra golpe, que tem um significado político específico, ela é banalizada e tudo vira golpe. Por causa do jiu-jitsu. Que é bom pra caramba. No jiu-jitsu tem muito golpe. Ô, Bruno, como é que você vê... como é que você enxerga, você como um cientista político, como é que você tá tentando enxergar o Brasil daqui pra frente? Não, calma lá, peraí. Não, é inédito. Não, é inédito. Desde que eu me entendo por gente, o político brasileiro conhecer Bangu, caras de alto escalão, governadores, né? Estamos aí com um ex-presidente à beira da cadeia e na boca da cadeia. Como é que você vê o Brasil administrativamente, politicamente, o poder público? Quem vai conduzir o poder público? Ou daqui a pouco, daqui a 10 anos, tudo volta ao normal? É um caminho sem volta. Essa é a pergunta mais difícil de responder. Pelo amor de Deus. Mas o engraçado do Cabral é que ele tá preso, eu vi hoje de manhã, numa cela que ele inaugurou quando era governador. Então, é ironia, ele fez alguma coisa boa, tá vendo? Eu até deixo um apelo para que os políticos melhorem o sistema carcerário, porque um dia algum deles estará lá, né? Os presos vão adorar. Mas tem duas dimensões que tocam no mesmo problema que você me perguntou. Uma é o desafio imediato que nós temos com a elite política que nós temos, que é muito ruim. Quer
É uma elite política despreparada. Tá podre, né? Tá podre. É uma elite política que é, Contaminada. em parte, despreparada, em parte é corrupta, em Contaminada, parte... enfim. tá contaminada. Então nós temos um problema muito grande na mão, uma bomba que você não sabe como é que se desarma, né? E aí, nesse sentido, eu não consigo ver muita saída pensando em termos de Brasil. Nós temos aí alguns políticos que se elegeram com uma bandeira mais de gestão, então a moda agora virou falar em gestão, não sei o quê. Então o político deixa de ser o político profissional para se transformar um gestor, né? Que você acha? Mas isso é pra enganar o afegão. Eu acho que... Enganar o afegão. Olha, afegão engana fácil. Mas tá funcionando. Alguns políticos não foram testados ainda e foram eleitos com essa bandeira. Então a gente vai ver qual vai ser o resultado disso. Agora, do ponto de vista da concepção, o político profissional já deveria ser um gestor. Então essa não deveria ser uma dimensão separada. Dentro daquilo que a gente entende como político, o político deveria ser um bom gestor. Mas como não são, os políticos brasileiros, na média, não são bons gestores, então alguns candidatos viram nisso um tipo de valor para se posicionar perante a sociedade, não como o político que é tão contaminado, mas como aquele que, a partir de um programa de gestão eficiente, É o novo. Vai fazer isso. Né? Segundo o povo não queria mudança. Ele se apresenta como um novo, uma nova forma de fazer política. Mas o novo político, você acha que tem jeito ou ele se contamina também, acabou, não tem como? Mas isso não é aqui, o Trump também é a mesma coisa. Então, é o novo. Trump, o cara falou, o que eu vou votar? Votar na Hillary, tá 40 anos lá, nunca fez nada. Só fez... Eu confesso muito que eu não gosto dessa coisa do novo, da novidade, porque me sempre cheira a esculhambação. Sim, mas, algum tipo de... mas você concorda que é isso, na prática? É uma tentativa de passar para a sociedade uma que é o certa novo. Novidade. Uma certa esperança. Uma certa esperança e captar, quer dizer, tocar o coração do Sendo que o afegão sistema é o velho. Mas assim, você enquanto especialista no bagulho, o que você Não acha? tanto no bagulho, mas... Ou num tipo diferente de bagulho. É uma enganação mesmo. Você não tem esperancinha. Não, eu vou explicar. Então você tem uma elite política agora que detém o poder político. Nessa elite que se apresenta agora, eu não tenho qualquer tipo de expectativa positiva. Então, se algo melhorar num município, num estado, vai ser a exceção que confirmará a regra. O que é mais interessante então quer dizer que há uma exceção. Deixa ele concluir. Concluir, irmão. Pera, velho. Há exceções, sim. Dá uma amarrada. Essas exceções não aparecem. Eu tenho viajado pelo Brasil desde 2009, fazendo palestra e tal. Então eu vejo em prefeituras locais, em lugares que não aparecem para a grande imprensa, gestores públicos, né, políticos, fazendo pessoas honestas, tentam fazer alguma coisa, apesar das limitações circunstanciais de, às vezes, ter um município muito pobre do ponto de vista econômico e uma sociedade refém daquele município, às vezes até para sobreviver. Então tem cidades do país cuja renda é basicamente salário de prefeitura e Bolsa Família. Então você cria um problema sério, porque sequer você pode pensar na possibilidade de criar um programa de ajuda para as pessoas mais pobres e exigir que esse programa tenha uma data limite, né? Porque num lugar como esse, em que não há economia, né, funcionando, se as pessoas deixam de ter essa ajuda, elas simplesmente não vão ter o que fazer. Mas a segunda dimensão do que o Carioca perguntou, nós estamos vivendo um momento político muito interessante neste momento, em que há um movimento de baixo para cima, né, sem controle, sem líderes sindicais, sem políticos, sem nada, espalhados por vários cantos do país, de pessoas que acordaram e viram que nós temos um problema sério. Às vezes não sabe de uma forma muito refinada, com muitas informações, exatamente o que está acontecendo. Mas sabe que há um problema e que é preciso algum tipo de mudança. Né? Muita gente, se a gente perguntar, não vai saber que mudança que é a melhor mudança, e várias pessoas vão cair nessa contradição de achar que mais governo resolve o problema. A gente está vendo hoje em dia essa coisa da ocupação das escolas, né? No fundo, eles estão brigando contra essa elite política que criou um problema nas escolas e pedindo para essa mesma elite política resolver um problema que essa mesma elite política criou, que é um ensino de qualidade ruim. Então, essa conta não fecha. Quer dizer, no fundo, é você pedir mais do mesmo veneno para tratar um doente que foi picado por uma cobra. Então, mas você não acha que isso que a gente está vivendo está acontecendo no mundo inteiro? Está acontecendo em várias partes do mundo. Você não acha que isso é o próprio sistema que está meio... falido? O sistema está meio que falindo no mundo inteiro e a gente está vivendo isso aqui no Brasil, porque o Brasil sempre ele é mais frágil. Numa economia globalizada, o Brasil ele é muito frágil.
Então, quer dizer, dá uma cagada na Rússia, sobra pra nós. Sobra pra nós. Dá uma Chega cagada aqui. no Japão, sobra pra nós. Por ser frágil, por ser um país que não tem muita, Muito dependente. muita importância, vamos chamar assim. É um ovo sem gema. Então, eu acho que isso aí é um fenômeno mundial, cara. Eu acho que é muito mais... O problema é muito mais sério do que você tirar o PT, tirar o Barba, prende o garotinho, prende não sei o quê. Talvez a gente ache que, agora melhora, agora vai. Sempre é assim. Aí vem o 7-1. Aí se agora vai... Aí você toma... Agora vai. Mudou, agora vai. Se pudéssemos hoje, né, tirar do poder todos esses políticos que hoje estão na esfera federal, estadual e municipal, e no dia seguinte colocar novos políticos que nunca foram eleitos, a mudança que haveria seria muito pouca, do ponto de vista administrativo e das práticas políticas. Porque você tem toda uma cultura, todo um senso comum que leva com que essas pessoas, né, os afegães médios que estão aqui, né, quando entra na política, já entra com essa mesma cabeça. Sim. Então, se não houver uma mudança do ponto de vista da mentalidade, a gente vai sempre trocar 6 por meia dúzia. Né? O meia dúzia pode ser menos ou pior do que aquele que está no poder. Mas não haverá essa mudança substantiva, nem do comportamento desse novo político, nem do comportamento dessas pessoas que entram para serem servidoras públicas, nem também do próprio sistema, porque o sistema não funciona de forma isolada. O sistema funciona de acordo com os comandos que são emitidos por aquelas pessoas que estão dentro do sistema. Eu concordo quando você diz que está havendo uma mudança mundial, né, pelo menos no Ocidente, de degradação das instituições, desconfiança nas instituições em países onde isso não havia até recentemente. Né? A Europa é um exemplo. Aqui no Brasil, essa desconfiança já havia. O fenômeno aqui no Brasil é novo, que é justamente essa parte da população, a parcela da população numerosa da população brasileira, que saiu daquele esquema de sempre esperar alguém que lidere as grandes massas e aponte um caminho utópico para levar. Então está havendo um movimento descentralizado de pessoas que identificaram que há um problema e estão em busca de ideias novas. Porque também, no ponto de vista das ideias, né, debate de ideias na grande imprensa, televisão, é sempre o caminho para a servidão, é sempre o caminho que o Estado deve fazer alguma coisa, é sempre o caminho que o novo político vai resolver. E a mudança estrutural, ela não pode passar por aí. Se não houver uma mudança cultural, se as pessoas entenderem que o Estado não deve ser esse grande pai, que nós temos que tomar conta das nossas vidas e o Estado não pode nos atrapalhar, que é muito importante. É que o Emílio fala, as pessoas esperam por um Messias que vai resolver tudo, assim, é o cara que vai resolver tudo e mas todos vão segui-lo. Bruno, exatamente. Não está acontecendo também um fenômeno, segundo o que o Emílio estava dizendo aqui, dessa mudança, dessa fragilidade do país, mas você enxerga uma tendência mundial da desglobalização? Porque, por exemplo, a Inglaterra sai do bloco europeu. O Trump anuncia que vai fazer um país, os Estados Unidos, voltado para os Estados Unidos. Cara, são... Mas é balela do Trump. Às vezes não. É balela do Trump. Não, eu não sei. É balela do Pode Trump. ser balela, mas é uma tendência. Porque o cada um Trump, cuidando do povo. O povo inglês, Emílio, não quer bancar. Não quer bancar a Grécia. Não, eles estão querendo olhar para o umbigo. Não está tendo mais aquela coisa do livre comércio. O sistema do Adam Smith lá, ao invés de ser aquele esquema que o cara bolou, mas protecionismo. Ele acabou virando um negócio que concentrou muito capital. O mundo mudou. Aí o que acontece? O Trump ganhou lá em Cleveland, que era a potência, Detroit. Essas coisas que você vai aos Estados Unidos, você vai para Mississippi, Detroit hoje. Michigan. Redneck. Mississippi não, Michigan, perdão. Você vai lá, é tudo falido, meu. Tudo quebrado. Tudo quebrado. É um Estados Unidos que a gente não vai nesses Estados Unidos. Não. A gente vai nas costas, lá é bonito e tal. A gente só descobriu que existia por conta da eleição, né? E essa economia nova, os caras que estão na Califórnia, os caras que estão lá em Nova York, é outro país, dentro do país. Né? Os caras ali tá meio que funcionando ali. Essa economia nova de Google, dessas bagaças todas. Mas o velho tá ferrado. Não é só o velho, tem uma população jovem. Não, sim, o velho que eu digo velho é sistema. A economia antiga, que era as indústrias, tal, velho formato. Que foram pro médio. Falou, vou trazer de volta. Como é que ele vai trazer pegar uma fábrica? Uma Detroit, que ele paga uma micharia lá pro funcionário que trabalha no México e vai levar pros Estados Unidos pro cara ganhar. Não vai. O Trump a gente pode falar daqui a pouco, assim, porque, obviamente, a maior parte das propostas mais polêmicas que foram objeto de muita discussão, ele será incapaz de cumprir.
Né? Porque, primeiro, e esse foi um erro que os analistas brasileiros cometeram de forma sistemática. O presidente dos Estados Unidos não tem o poder que o presidente brasileiro tem. As instituições lá funcionam. Há uma série de regras e limitações ao próprio exercício da presidência dos Estados Unidos. Muita coisa que o Trump prometeu, a maior parte delas, depende do Congresso. E o Congresso não vai deixar passar esse tipo de coisa. Então é preciso estabelecer uma distinção entre o candidato bufão que estava lá prometendo um monte de coisa e o político que vai fazer. Então, mas quem sofre somos nós, né? Quem sofre somos nós, né? Claro, claro. Agora, é tudo nosso rabo. No caso da globalização, esse movimento anti-globalização, ele não é novo, né? Eu acho que é impossível controlar a globalização. Você pode eventualmente ter candidatos que até assumam postos importantes. Mas o Brasil é o maior país protecionista. Acabou de ser punido pela OMC. O Brasil se protege muito. Aliás, tô errado ou não? Não está errado não. O que é interessante nessa história é que o Brasil sistematicamente entra na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos, contra o protecionismo interno dos Estados Unidos. E ele mesmo aplica. O que é uma grande piada. Mas nesse ponto eu acho que o governo brasileiro está até certo. Mas movimentos mais pró-globalização e contrário à globalização não é um fenômeno novo. Eu acho que é impossível frear a globalização por uma questão muito simples. Hoje nós temos acesso à comunicação propiciada pela internet que não havia no passado. Era muito mais fácil no passado você fechar fronteiras, né? Criar barreiras artificiais ou barreiras até concretas como muros e impedir o trânsito das pessoas, capital, bens e serviços. Hoje isso é impossível. O que um presidente como o Trump, eu nem acredito que ele vá por aí, mas vamos supor que as promessas dele sejam efetivamente realizadas. O que eu acho que vai acontecer é fechar um pouco algumas coisas e abrir outras. Mas eu acho impossível o mundo voltar para trás a uma época pré-globalização. Isso não tem possibilidade. Porque, na verdade, é o produto final que determina o mercado, né? O preço final daquele produto. Por exemplo, a Nike. Vou falar da Nike aqui, que é uma empresa americana, um grande símbolo do capitalismo americano. Ela tem o marketing de desenvolvimento nos Estados Unidos e a fábrica na Tailândia e nos países asiáticos. Não faz nada. Porque o tênis do produto final, né? Olha, mas isso acontece dentro do Brasil. Você tem empresas que têm a sede fiscal num município e produzem em outro. Claro. E às vezes até terceiriza Sim. Mas isso é um... manobra. Mas isso revela um problema que é anterior. Por que essas empresas saem das suas próprias cidades, dos seus países, para obter mão de obra mais barata em outros lugares? Porque no local de origem não há condições, né, estruturais, do ponto de vista tributário, mão de obra, impostos e etc. Às vezes o problema é até a falta de mão de obra qualificada, né? Você tem que ir para um outro país para produzir um produto que você não tem profissionais capazes de fazê-lo naquele lugar. Ou com vontade. Então, quer dizer, mas o problema anterior e que eu trato no meu livro é assim, essa intervenção do governo, que pode ser municipal, estadual ou federal, que atrapalha a prosperidade daquela comunidade que podia estar gozando dos benefícios econômicos daquela empresa estar com toda a sede funcionando ali. Né? Muito bem. Se vocês me permitirem, eu tocarei uma música. Eu sou obrigado, eu não queria tocar Olha, uma da cadeia tem raiz é aí. esse do Legião Urbana? Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Muito bem, queridos. Hoje aqui no Pânico, Bruno Garchagen. É Garchagen? Garchagen. Bruno Garchagen, aqui na programação da Jovem Pan, conversando com a gente. O Bruno lançou esse livro aqui, ó. Pare de acreditar no governo. É uma história aqui, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Tá à venda aqui em todo o Brasil. A editora é a Record. Você pode comprar online. Amém. E tem aqui a história desde D. João VI até a Dilma. E vai passando e você pode ter uma boa leitura aqui. Ah, tem a Dulce Figueiredo, que era muito elegante. É isso, Brunão. Não, mas prometo inseri-la no próximo livro. Ai, adoro a Dulce Muito bem. Figueiredo. Eu acho que... Eu estava pensando... Que a gente estava conversando aqui. Eu acho que o pensamento do político aqui é o seguinte. E é um pensamento até muito bacana. Ele fala o seguinte... Eu vou colocar minha vida, o Estado vai cuidar de mim. Sim. Ele vai cuidar de mim, 100%. Da minha família, ele tem carro, ele tem muito privilégio, né? Político tem muito, tem foro privilegiado, tem secretários, tem correio, tem não sei o quê. É uma vida muito nababesca. E ele vai falar, porra, vou deixar esses trouxas pagar imposto, eu vou ter minha vida aqui e vou transferi-la para os meus filhos. Tanto é que tem
Mário Covas, Bruno Covas, Covas Júnior, Sarney Neto, Sarney Filho, Tetra Neto, Sarney Primo, tal. ACM. É uma coisa muito bacana. São títulos que vão sendo passados. O que os caras bolaram. Eles bolaram isso e deve ser uma coisa... Deve ser gostoso. Mas deve ser gostoso. Mas isso vem das capitanias, Sim, Emílio. calma. Só que, vendo esse lance que o nosso querido Cabral fez no Rio de Janeiro, você vê que agora os caras fizeram um negócio muito mais aperfeiçoado, porque virou uma grande corporação. O dono do pedaço, o dono das terras. Esse fenômeno é do PT? É uma coisa que surgiu com o PT ou já existia antes? Se apropriar dessa maneira assim, tão... Né, tão... Cara dura. Nossa, é um negócio vascularizada. É um negócio assustador, porque parece uma empresa, né? Não é mais a família, não é mais o cara com, família, o amigo, o carioquinha vai lá, vamos trabalhar comigo e tal. Uma estrutura. Virou uma estrutura poderosa. Quando veio isso? A corrupção existe desde que o mundo é mundo, e isso não foi inaugurado especificamente pelos partidos que estão neste momento aí, né? E usar o Estado para interesses pessoais ou para interesses de grupos também não é nenhuma novidade. O que o PT inaugurou na história política do Brasil, e isso é inédito, é um partido político fundamentado numa ideologia específica, usa o Estado a serviço desse projeto ideológico, por ocupação, aparelhamento, e depois você usa o Estado como correio de transmissão, inclusive drenando a corrupção para o caixa do partido. Isso é novo. Se você pegar isoladamente o que o PT fez, os esquemas de corrupção criados dentro da administração pública, isso já foi feito por outros governos ao longo da história republicana. Não é novidade. A novidade é um partido político com uma ideologia específica, aparelha o Estado, usa o Estado a serviço desse projeto ideológico. Porque até então não havia exatamente um projeto ideológico. O que havia era indivíduos ou grupos que queriam... Os seus interesses. Seus interesses. Não o interesse nacional, esse interesse abrangente. Então, mas isso aí você pensa, é uma coisa bem de shake. O shake é assim, isso aqui é meu, se você quiser entrar, você me dá X. Na Tailândia, que tem o rei também, o rei é sócio de tudo que entra na Tailândia, o rei tem que ter uma... É meio uma... Eu digo de se apropriar dessa maneira. Tô falando corrupção de fiscal, sempre teve isso. Ó, me dá aqui que eu te livro aqui, dá uma caixinha e tal. Mas há uma diferença entre quando você tem um projeto e um grupo com uma ideologia política, né, e a implementação desse projeto tem consequências muito sérias do ponto de vista até cultural, e outra é um grupo que usa o Estado para se locupletar. Né? É diferente. Agora, eu não gosto muito dessas comparações quando se fazem de rei, de monarca, de sultão e tal, porque são dois tipos de regimes, de sistemas completamente diferentes. Até a concepção de patrimonialismo que a gente usa, né, essa confusão entre o público e o privado, isso vem da Idade Média. Então, a relação entre soberano, que era dono de tudo, e os servos, que eram dono de nada. Então, soberano, nesse sentido, né, e esse mix, né, que ele fazia do poder político que detinha com o poder doméstico, ele fazia de forma análoga, era possível num sistema como esse. No caso da monarquia, né, das monarquias absolutistas, o rei era dono de uma parte do patrimônio, né, inclusive de terras e tal, dentro do qual, desse território, vivia uma determinada sociedade. Ele cobrava impostos até pelo uso dessa terra. Quando você sai de um ambiente como esse, de Idade Média, com a monarquia absolutista, você vai para as monarquias modernas, né, parlamentares constitucionais, aí é que a comparação fica ainda pior, porque nenhum monarca dessas monarquias constitucionais parlamentares, embora tenha toda uma série de patrimônio, essa confusão entre o público e o privado, ela não cabe, porque o poder político que tem é diferente. Né? Por exemplo, na Inglaterra, a Rainha Elizabeth, ela não é chefe de governo, ela é chefe de Estado. Mas ela está acima. Não é enfeite, ela está acima do poder político. Ela tem o poder efetivo, se houver qualquer tipo de crise política e econômica criada pelo parlamento, dissolver o parlamento e convocar novas eleições. O primeiro-ministro, toda semana, tem uma audiência com a rainha e vai lá prestar contas. Então, a rainha da Inglaterra, como outros reis, né, de monarquias parlamentares constitucionais, não é um mero enfeite. A monarquia ela tem uma função específica que é
como sendo um poder metapolítico, está acima dos jogos, dos interesses circunstanciais. É uma referência para o povo. Além disso, é uma referência cultural. Quer dizer, é o guardião de todo aquele patrimônio. Mas vamos pegar a monarquia com um país que tem a esquistossomose, por exemplo. Nossa, Emílio, você foi precisamos. Precisamos. Mas nós não temos monarquia desde 1889. Sim, né? Mas eu digo o seguinte: eu digo essa apropriação, essa vamos chamar de essa corrupção muito profissional. Mas isso não. Isso foi o PT? Que profissionalizou nessa escala. Tá com medo de falar? Não, você está não com tenho medo? Ele tá pensando pra não falar besteira. Exatamente. Nessa escala, nessa dimensão, com grau de sofisticação, eu acho que o PT deixou todos os esquemas de corrupção para trás. Vai ficar na história. Agora tem um negócio, assim. Eu não sou ingênuo de acreditar, como se acreditou num passado recente, que agora o mensalão Sérgio era Molho, o maior e acabou. Sérgio Molho resolve. Porque Chama o Molho. A caixa do BNDES ainda vai ser aberta. A gente vai saber de muita coisa ainda, né? Então a dimensão... O iceberg tá pra baixo, Mas você acha, aquela pergunta clássica, você acha que o Brasil vai pra frente? E quando vai? Não vai pra frente. Não, porque tipo... Zé Vuvuzela. A pergunta é legal. É uma pergunta simples e boba, mas que todo mundo tem no fundo do seu coração. Parece que o Brasil nunca dá certo. O Brasil é um... Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você viu o Careca falando? Que careca? Qual careca? Você tem que ver o que o cara fala. Não é o garotinho. O careca é o Meirelles. O careca. Enquanto Isso. 2%. O careca, ele deu uma dica ali pra turma que vocês não estão ligados. Ele falou o seguinte, olha, eu vou fazer um negócio aqui pra 20 anos. Ah, tá. Ai, gente. Você espera 20 anos. O careca, ele falou o seguinte, ó, eu vou fazer um negócio aqui, ó, pra 20 anos. Tá bom, tem um tempo. Você sabe o que é 20 anos? Sei, pô. 20 anos, filho. Não, A bola tá na pan. Então, o careca, ele bolou um negócio. Um esquema que você Ele falou fala. 20 anos. O Brasil não vai pra frente. Eu vou abrir Você não promete, é muito bom, né? O Minha Brasil não resposta vai não é pra essa, não. frente. Qual a sua resposta, doutor? Vamos Brasil não vai pra Vocês estão Não, minha ferrados. resposta não é essa. O Brasil não vai pra frente. Não, calma, deixa o doutor falar. O doutor tá chorando a aqui. sua pergunta. A pergunta é muito boa pra gente separar dimensões distintas. A gente faz uma confusão, que é fruto dessa mentalidade, dessa cultura que nós temos, entre o governo, que é muito ruim, e a sociedade brasileira. A gente sempre pega o que tem de pior, e não só na política, mas todos os exemplos, tudo que tem de pior de comportamentos dentro da sociedade, a gente tem como reação instintiva elevar aquilo ao padrão de comportamento geral. Tá? Então, enquanto nos Estados Unidos você tem os pais fundadores, você tem aquelas grandes referências morais, intelectuais, de atletas e tal, no Brasil, se alguém se destaca em alguma coisa, a gente já procura o podre do sujeito pra dizer que ele é alguma coisa de ruim. A gente ama odiar as pessoas. A gente procura aquela goma da mexerica podre, né? Exatamente, né? E ainda deixa ela apodrecer mais pra piorar. Um exemplo muito, muito simples, assim. Quando a gente tá numa rodovia ou numa cidade, tem 100 carros parados no trânsito, passa um cortando todo mundo, a nossa reação é: tá vendo o brasileiro como é que é? Então tem 100 pessoas respeitando 100 certas e um errado. Um errado passou, a gente imediatamente transforma aquele comportamento desvirtuado. A gente imediatamente segue ele. Como padrão de comportamento brasileiro. Se você constrói uma sociedade baseada no padrão do que há de pior, como é que você constrói uma sociedade melhor? Como é que você cobra dos outros que sejam melhores? Isso é um problema que nós temos, né? Da coisa da pergunta que a Amanda fez, é uma pergunta muito boa, porque você tem essa dimensão social, o nosso comportamento dentro da sociedade, de que forma que a gente lida com o outro, com as outras pessoas, inclusive com aquelas pessoas que estão em posições econômicas mais desfavoráveis, né? E por conta de uma intervenção do Estado com tributo, a gente fala assim, não, já que eu pago muito imposto, eu não vou ajudar quem precisa, né? Que é um idiotice. Já faço a minha parte. Já faço a minha parte. Que é uma reação a esse tipo de intervencionismo do Estado, né? O Estado, quando faz... defesa, né? Você tira a sua própria responsabilidade. Eu não vou ser responsável. Porque é tipo uma autodefesa. Eu já pago tanto imposto, eu vou ajudar pra quê? Já fiz minha parte. Mas não é o sistema, Bruno. A gente não são as pessoas. Pelo sistema. As pessoas criaram o sistema. Não, as pessoas criaram. Tem que reeducar. Mas esse sistema que a pessoa fala isso é porque a gente banca os caras pra estar lá nos representando. Mas são discussões diferentes. Entendeu? Qual é a discussão qualificada nesse sentido? Eu tô pagando muito imposto, eu não quero pagar muito imposto. Esse pessoal tá sendo ineficiente, incompetente, corrupto. Eles não podem drenar
quase 40% da riqueza que nós produzimos. Quando eu falo nós, não estou falando de grande banqueiro, não. O pipoqueiro, o sujeito que vende picolé, o pessoal que está fazendo pequeno negócio na favela. Alugava É o grande mercado. O grande mercado no Brasil não são os grandes empresários. Né? É micro, pequena e média empresa. É o cara da mercearia. É o cara da mercearia, da padaria, o sujeito que vende picolé. O açougueiro. Né? E tem esse bando de político que está pegando 40% da renda do trabalhador, do nosso trabalho, para desviar, para gastar mal, gastar de forma incompetente e roubar. Né? E aí, quando a gente confunde o Brasil, nós brasileiros, com essa canalhada, com esse tipo de gente, quer dizer, que tipo de país a gente constrói? Eu acho que a gente, aí voltando àquele ponto, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico muito interessante, que uma parcela numerosa da população brasileira está descobrindo que não precisa ter essa relação com o governo e a gente não pode eleger o pior que nós temos como um padrão de comportamento. E aí, respondendo a pergunta da Amanda, eu acho que nesse momento, esse momento histórico de mudança, se a gente fizer tudo certo daqui para frente, o que implica assumir as responsabilidades que nós temos no nosso microcosmo de influência, né? Dentro da nossa casa. Porque às vezes a pessoa quer salvar o mundo, vai pra cima de caixote, não sei o quê, esquece que tem filho, tem pai, tem avô, não conversa dentro de casa. Para de conectar. Para influenciar positivamente. Né? Ô, Bruno, o que tá acontecendo assim, eu frequento ambientes completamente distintos do meu. Então eu frequento bairros pobres, gente que não tem a ver com ou não teria a ver com o meu perfil de professor e tal. Eu converso com muita gente de diferentes estados brasileiros, inclusive. E essas pessoas estão sedentas por informação, porque viu que esse modelo que está aí deu errado. Se essa informação não chega, como é que essa pessoa sequer terá a capacidade de escolher entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim? Ou questionar, né? Questionar, porque para questionar você tem que saber o diferente, tem que ter uma Ô, Bruno. Ô, Bruno, mas você não acha? Eu acho difícil o brasileiro virar um escandinavo, por exemplo. Ele tem o mesmo pensamento escandinavo. Mas a gente não precisa virar escandinavo. Porque o brasileiro, ele é malaco. Isso tá no nosso sangue. O malaquias, o garotinho fazendo cena. Vou te dar um outro exemplo. Garotinho fazendo cena. É Brasil, né? Brasil. Ele é Wolf Maia. Brasil mostra sua cara. Pô, eu fiquei triste. Ele é Wolf Maia. E a Paulinha ficou com dó. Peraí. Olha a teta dele. Deixa eu só... Porque o que você tá dizendo é o seguinte... Você pode mudar na tua área, com teus amigos, você pode... seria uma coisa mais ética, né? Seria a ética das pessoas. Você vai construindo espaços de influência? Mas, por exemplo, quando os caras... Você lembra quando não tinha mais financiamento? Tá uma puta crise no Brasil. Os caras inventaram o chequinho pré. Isso é uma coisa bem brasileira. Pino T. O cara bolou um pino T. 10 no cartão. São invenções 10 no cartão. Carro a álcool. Se adapta, né, Emílio? Carro a álcool. Não tinha mais gasolina, uma puta crise. O cara meter meteu álcool, cachaça no carro. Sim. Porra, você vai lá, você fala, meu... Puxa um fio pra TV a cabo. Essa capacidade... De se adaptar. E dar um jeito. A dar um jeitinho. Isso é do brasileiro. Não é só o brasileiro que faz isso. Você foi até na Índia, você tem gente... Então, isso é uma característica... A gente é melhor que os índios. Terceiro mundo. Fala característica de pobre. Isso é característica de países que têm problemas sérios de prosperidade. E aí, quando você vai ver, a influência do governo é muito grande. Governo com os seus políticos, né? Então, aí nós temos um problema de elite política que é muito sério. Mas isso são tudo sintomas de um problema anterior. Por que o brasileiro está sempre criando novas possibilidades para se safar de alguma coisa? Se a coisa não tá boa. Gambiarra. Jovem só hoje faz gambiarra quando você hoje tem uma ficou coisa... barato você comprar filho. Nossa senhora. Mas eu lembro na minha adolescência, gambiarra era uma instituição nacional, né? Como era, quem gostava na época e tinha condições de fazê-lo, comprar uísque, né? O Paraguai. Quer dizer, o Paraguai era uma instituição nacional. Eu fui uma vez com minha mãe no Paraguai, fomos fazer compras de Natal e tal, mas num ônibus sacoleiro. Né? Eu vi o que é o sofrimento daquele pessoal, sair do país lá na casa do chapéu, um calor desgraçado, né? Dias de viagem pra voltar, correndo o risco de ser preso, de ter tudo... Levar mercadoria. Você compra da China. Pode ser camelô. Aí a pergunta anterior qual é? Por que as pessoas saíam do Brasil pra ir pro Paraguai, correndo o risco de ser preso pela Polícia Federal, pra fazer isso, pra tirar um troco? Porque o Brasil era fechado. Era muito fechado. Os militares criaram aquela porcaria de lei da informática, fechou o Brasil para beneficiar 3, 4 empresas brasileiras querendo construir aqui um polo informático. E fazendo só porcaria. Então, mas isso é o nacionalismo.
Isso é o que o nego É tá o fazendo no trumpismo. Brexit. Olha, isso é burrice. Eu sei, Né? mas o que os caras estão fazendo. isso- Os caras estão fazendo isso Não hoje. fizeram ainda. Não né? fizeram, mas Não fizeram tem ainda. uma tendência. Mas Você o vê na mundo também França. é outro. O mundo é outro. O mundo é Ô, outro. Emílio, posso fazer uma complicado. pergunta? O cara só... Oi? Posso fazer uma pergunta? Olha, Paulinha, Ô, Bruno. você está Porque você achou ele insuportável. bonito. Paulinha. Chegou no Foca em momento mim que a eu gente te tem... convidei, tá? Ó, vamos lá. Tchucu, É o seguinte, você tava emoticon. falando que a gente tem que fazer um micro ali no seu bairro, na sua comunidade, enfim. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se esse micro não é muito micro, por quê? Por exemplo, você vê, eu tava vindo pra cá hoje ouvindo o Jornal da Manhã, aí você vê Renan Calheiros com 11 inquéritos, né, presidindo o Senado, e aí, eu não sei se eu entendi direito, mas parece que ele tá lá falando Ó, que afegão médio a faixa falando. de salário tem que ser 35 mil Já reais se pra todo perdeu. mundo. Sendo que tem nego que ganha 250 mil lá dentro. Gente, é uma vergonha isso. 250 mil reais dá pra pagar 250 mil salários de neguinho que tá lá sem ter o que receber. Então, desculpa, é igual quando falam assim, ai, você tem que economizar água na sua casa. Mas quem gasta mais são os vazamentos e as indústrias. Então, assim, eu faço a minha parte. Mas o vazamento gasta mais. A minha parte eu faço. Tem que Eu privatizar sou o melhor Estado cidadão inteiro, brasileiro. Paulinha, você não dá descarga. Paulinha, você... Vazamento gasta, Eu tenho que ir lá e A levar o Paulinha dá uma sabonete. cagada Cara, a e Paulinha é a vai pessoa ficar, mais essencial. Ela põe um jornal por cima. Paulinha, Passa o você é boar. muito essencial no Brasil. A Paulinha dá uma descarga por dia, vira torre de Pisa. Eu não dou descarga. Que macro, velho. Quem faz uma Vamos lá. privatizar o Estado todo? Peraí, deixa Ela dá uma descarga por dia. o doutor falar aqui, por favor. Ela vai acumulando e é uma descarga por dia na casa dela. só. São muitas questões. Mas vamos lá. Quando eu tava falando em trabalhar o micro, eu tava falando em espaço de influência para aquelas pessoas que tiveram acesso a ideias diferentes pudessem levar essas ideias para a discussão das pessoas. E aí as pessoas pudessem construir uma concepção de relação com o poder político distinta da que temos hoje. Era nesse sentido. Obviamente que isso não anula o fato daquilo que a gente tem que fazer, economizar água, etc, todo aquilo e o resto, né? Quem tem uma tribuna maior, né, um microfone como vocês têm aqui, tem uma responsabilidade também, e eu acho que o que vocês têm feito aqui no programa de uma forma muito eficiente, de convidar pessoas, de estabelecer discussões políticas. Isso no passado, né, talvez o Pânico nem abrisse espaço para esse tipo de discussão, porque o momento político era outro, e isso não estava dentro da sociedade. E aí, voltando, Pânico. Não, é porque mudou a produtora. Voltando àquela coisa das mudanças, né, que eu tava falando dentro da sociedade, as pessoas passaram a se interessar pela política de uma forma muito mais intensa e muito mais apurada, a meu ver, do que havia no passado. No passado era simplesmente o seguinte, o político me atrapalhou. Tem aquela famosa cena dos Trapalhões, né? O Mussum com o Dedé. E aí tá lendo o jornal, fala, o governo aumentou o imposto, o preço de um produto lá. Aí o Mussum, o governo tá certo. Aumentou o imposto, não sei o que, o governo tá certo. Aí ele só reage dizendo que o governo, quando a cachaça tinha aumentado de preço, né? A nossa reação era essa. O governo mexia no nosso bolso, a gente reagia. Hoje não, as discussões políticas, elas estão fazendo parte. Então, mas, Bruno, você não acha um absurdo um político, enfim, um cara que trabalha pra máquina pública, ganhar 250 mil, não devia estabelecer, 10 conto pra todo mundo, quer, não quer. Queria vamos ver lá. quanta Essa é a segunda dimensão da sua pergunta. Os privilégios que os políticos têm no Brasil é um negócio infame. Não só os políticos, não só os políticos. Vamos falar de política. Vamos abranger mais, né? Depois a gente vai lá, senão eu me complico. No caso dos políticos, quer dizer, um político em Brasília tem a quantidade de assessores e verba de gabinete, político pra mim podia ter uma secretária pra atender telefone. E uma bicha pra carregar a bolsa. O presidente da república tem um palácio daquele pra morar, quer dizer, já começa a estar errado, né? O sistema é republicano presidencialista, tem um palácio pra trabalhar, um palácio pra morar. Daquele tamanho, e se quisesse morar lá, ou em outro lugar, o presidente da república tinha que pagar aluguel. O presidente da república tinha que pagar celular. O presidente da república reduz o salário. Né? Você desincentiva a ida para a política dos piores e você cria um incentivo para quem está querendo realmente fazer alguma coisa. O presidente vai no Carrefour.
Tem que ir, quer Tem dizer, que porque, ir pra saber o preço. Não, tem que ir no Carrefour, não. Mas nenhum presidente. Mas nenhum presidente. Político. Tem o Temer no caixa. Político tinha que ir em feira de rua e na 25 de março. Mas nenhum pra fazer presidente compra. vai no Carrefour, nenhum. Nem do Paraguai. Não, nem não do vai. Paraguai, que é uma merda. Não vai, não o cara vai. tem um palacinho. Então, Pelo negócio, menos um na coisa da palácio. privatização que você... Falar, comprou Danone, Obama Xuxa aí. automático. Esse golpe eu não teve. Ô, Bruno. Bom, vamos lá. Essa coisa de privilégio é absurdo. Isso tem que ser cortado... Drasticamente. Drasticamente. E Brasília tinha que ser privatizada, transformada em Las Vegas. Você bota a capital federal numa cidade populosa para que, se houver qualquer tipo de coisa, o político vai sentir o bafo do afegão médio se fizer bobagem. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta agora para o nosso querido cientista político. Uma pergunta muito simples e muito fácil. Qual é seu signo? Para com isso. Ô, irmão, que chato, velho. Ele respondeu Eu qual é? quero- Porra. Eu falei que eu vou fazer uma pergunta. Não se mete, meu. Qual é seu signo? Ele tá Meu vindo querido você. Bruno. Aqui é o celular. Eu? Você é escorpião? Bruno, quem mente mais? Quem mente mais? Os políticos ou o mercado financeiro? Nossa senhora. Daqui a pouquinho eu quero essa resposta. Muito bem, queridos, estamos aqui com o Bruno Garchagen. Ele é doutor e mestre em ciência política, relações internacionais. Ele escreve no jornal Gazeta do Povo de Curitiba, colunista do Jornal Extra do Rio de Janeiro, e está lançando um livro muito interessante aqui, ó, para você que gosta de falar sobre política, a dinâmica da atuação estatal. Por que os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado? Pare de acreditar no governo. Aqui está o livro, que você pode comprar online agora. Editora é a Record. Eu fiz uma pergunta. Sim, no último bloco. Quem mente mais? Quem mente mais? Os políticos ou o mercado financeiro? É isso aí. Bom, pelas informações que se tornaram públicas, né? E eu não sou do mercado financeiro, então não posso avaliar a não ser aquilo que é publicado. Eu acho que os incentivos para o político mentir mais são maiores. Por uma razão muito simples. O político, primeiro, tem que ser votado, ser eleito e uma vez no poder, tem que manter um certo arsenal de mentira para se manter no poder e até justificar aquilo que não cumpriu na época da campanha. No caso do mercado financeiro, o mercado financeiro é um mercado regulado pelo governo. Então, você tem uma dimensão da relação do mercado financeiro com o governo e a relação do mercado financeiro com os seus clientes. Eu não saberia dizer se há algum tipo de mentira ou blefe dessa relação com os clientes, porque, volto a dizer, não sou do mercado financeiro. Agora, O os mercado escândalos... financeiro É blefe, mente. cara. Mas aí eu vou dar um exemplo, Especulação, o exemplo como não? conhecido, né? Que foi A o pirâmide. exemplo lá dos Estados Unidos. A gente viu, né, o grau, o tamanho e as consequências daquela série de mentiras, inclusive da agência de risco que mentiram também. Então não foi só o mercado financeiro, inclusive as agências de risco. Então a mentira existe em tudo quanto é dimensão, mas por aquilo que aparece, né, diuturnamente, me parece que os políticos mentem mais, apenas por isso. Ô Bruno, você que é um cara que tem um currículo vitae invejado, né, cara? O cara tá em Oxford, eu vi um cara... Como é que você vê? Você acha que é o pior cenário brasileiro, assim? Como é que tá o mercado internacional analisando o Brasil agora, cara? Brasil? Há, sei lá, 10 anos a gente tinha uma situação que todo o Brasil tava bonito. Não, já foi pior o Brasil. Não. Já foi pior, mas... Na época do Sarnica. Sim. Ele não é dessa época. Na época do Mas Sarnica... como é que tá? Deixa eu falar pra você. Remarcação de preço. Deixa eu falar pra você. Na época do Sarnica... Sarney, segundo Paulo Francis. Sarney. Na época do Sarnica, você tinha um Presto Barba azul e um cor-de-rosa. E o preço mudava 3 vezes por dia. Era pior que na Rússia. Não tinha O carne. mercado não era... Você tinha 3 carros. Brasília, Corcel E o Collor que abriu, Fusca. só pra gente ficar feliz. Era Bamba ou Conga? Não, mas eu Era Bamba ou Conga. Hoje... Mas eu tô falando... Tinha o Quixote. Tinha o saudoso Quixote. Hoje tá bem melhor. Não dá pra comparar. Rainha. Mas a sua pergunta é a percepção dos países estrangeiros em relação ao Brasil, é isso? Exato. Nesse passado recente, os anos 80, essa percepção era muito ruim. Isso começa a mudar nos anos 90. Toda essa ilusão que foi criada em torno da economia brasileira, quer dizer, em parte foi ilusão, em parte realmente a economia avançou, isso é inegável. A gente poderia ter prosperado muito mais e por uma série de razões estruturais e políticas não avançamos. Mas houve
um desenvolvimento econômico no Brasil, isso é inegável. A comunidade internacional hoje está à espera do que vai acontecer, né? Não tem mais aquela ilusão do passado, o passado recente, de querer botar dinheiro no Brasil, porque viu que há um problema político muito sério, repetindo vícios do passado, e aquilo pode dar errado, mas a percepção já é diferente daqueles anos 80. Então ainda há uma expectativa de que politicamente sejam corrigidas determinadas distorções, que o país seja colocado de volta nos trilhos, mesmo que o trilho esteja meio bambo ou tanto avariado, mas há uma expectativa de que as coisas melhorem, né? Então não há um cenário catastrofista em relação ao Brasil, não. Pois não, Paulinho. Mas o Brasil de hoje, mesmo a situação delicada que a gente está vivendo nesse momento, o Brasil é outro se comparado aos anos 80. É uma situação parecida mundialmente. Eu estou investindo... O Trump também está na mesma situação, esperando que vá acontecer. Bruno. Eu estou investindo tudo em Bitcoin. Isso é Bitcoin. E DOT. Mandar um abraço pro Denis Eu em barra de ouro. Não pode faltar energia elétrica. Eu e Emílio, a gente só compra Bitcoin. Só Bitcoin agora. Eu estou em barra de ouro, viu, doutor? A gente tem a casa da moeda do Bitcoin. A gente que gera os números, os códigos. Isso, Second Life? Ah, você não sabe. Você não sabe. Parece coisa do Second Life. Filha, você compra... Lembra? Olha, o desenvolvimento do Bitcoin está sendo fabuloso. Hoje em dia, em alguns países, já é possível sacar a moeda do comprar país em passagem, Bitcoin. você pode comprar apartamento. Não, isso já era possível usar como se fosse um cartão de crédito. Mas sacar a moeda local é uma coisa mais recente. Ô, Bruno, falando mais assim da atualidade, você vê essa prisão, tanto do garotinho quanto do Sérgio Cabral, como uma coisa seletiva, porque o povo já estava adentrando a Alerj para atacar fogo. Você acha que o judiciário deu uma adiantada no processo e colocou os dois logo para dar uma acalmada na situação ou não? Não acho que esse tenha sido o objetivo. Talvez até... Bom, a gente está no terreno das hipóteses, né? Mas eu queria falar de uma coisa anterior e depois a gente chega lá, que é o seguinte. Essas prisões foram possíveis em virtude de uma investigação que vem sendo muito bem feita. Sim. E uma coisa que eu não sei se acontecia no passado, porque essas investigações ou a atuação do Poder Judiciário não aparecia tanto, que justiças de estados diferentes que se comunicam para colaborar nesse esforço de investigação e depois de punição. Tá? E o que foi feito de uma forma muito bem feita, e de reunião de provas, etc. E que permitiu... E muito cagueta também. Pra dar exemplo. Claro, mas as delações foram muito cagueta. Muito cagueta. Tem muito cagueta. Sacanagem. Graças a Deus. Os parça, pô. Cagueta morre cedo, irmão. Não é a lei essa daí. Talarico e cagueta. Essa é a lei do Capão, irmão. Olha, mas tem uma coisa. Eu vou falar pra você, é uma quadrilha bem sem vergonha, né? Mas os caras são... Mas tem uma coisa. Vagabundo mesmo. Entre eles, esse diálogo pode se dar. Agora, com relação às instituições, não, lógico, pra gente nos beneficia. Quem se deu bem foi mas é cagueta. Agora, no negócio do timing. O timing. Eu tendo a concordar que a coisa foi... Não sei se é exatamente antecipada. Tava lá, o cara esperou o time pra jogar. Mas pra dar uma resposta pública, o que tá acontecendo no Rio de Janeiro é... Uma resposta. É absurdo, né? É absurdo. Não sei se as pessoas aqui da bancada tiveram a oportunidade de acompanhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, de policial largar o posto de trabalho e se voltar aos manifestantes para... Cara, é muito grave. É uma situação muito dramática. Muito dramática. Um drama humano de famílias. Cara, que não deputado dentro da Alerj escondido para não matar o cara, velho. Gente, isso é grave. Aqui... Isso é o total falência do estado do Rio. Não, mas é complicado. Cara, barreiras e mais barreiras e deputado lá dentro para tentar votar a crise e os caras se escondendo para não morrer. Ô, Bruno, vai morrer. Eu queria te fazer uma pergunta sobre os monopólios públicos. Eu queria saber se esses monopólios não acabam contribuindo para a corrupção. Na verdade, não existe... se não deveria ser privatizado para que não houvesse só a transferência. Então, por exemplo, eu quero ter uma empresa de ônibus, eu vou lá e abro minha linha. Vou lá, quero ter alguma coisa, tipo como correio, vou lá e abro a minha empresa. Só que fica na mão de uns... Né? Só é um monopólio, e se isso não contribui à corrupção, se a gente vive num país livre, se isso não deveria ser privatizado. Bom, esses serviços, né, que são de monopólio exclusivo do Estado, eles geram uma corrupção interna. Os serviços
públicos que são concedidos à iniciativa privada também são são fontes de corrupção muito profundas, né? Então a gente tem o caso do Santo André, do assassinato do Celso Daniel, né? Foi Santo André, né? Santo André. Celso Daniel. Celso Daniel. Aquele história esquema, bem mal contada. Esquema de corrupção. Foi lançado até um livro pela Record agora contando a história do assassinato. Sim. Então você tem um esquema de corrupção ali, né? De uma empresa privada, de um grupo de empresas com a prefeitura. Isso a gente, de forma regular, vê esquemas de corrupção ligados a transporte público em várias cidades brasileiras, né? No caso de empresas públicas, né? O escândalo da Petrobras está aí para mostrar, né? O Mensalão começa com um esquema de corrupção pequenininho dentro dos Correios, então outra empresa pública. Então, onde você tem na empresa pública, você tem uma fonte de corrupção. Ela pode ser exercida ou não. A gente fica com essa mentalidade. A Petrobras é nossa. Aonde ela é nossa? O que eu lucro com isso? Nada. Compra ações que fica sua, gente. R$1, lembra quando tinha ação da Vale por R$1? Não é uma mentalidade errônea, ao passo que se ela fosse privatizada, seria muito melhor pra gente? Acho que sim, a gente tem um exemplo da companhia da Vale do Rio Doce, que foi privatizada, embora o governo deu um jeito. Tem um livro chamado Capitalismo de Laço, do professor Sérgio Lazzarini, que ele explica como é que o governo brasileiro mudou a sua face intervencionista, de não ter mais as grandes estatais e via fundo de pensão se tornar sócios de empresas privadas, uma das quais a Vale. A gente lembra anos atrás quando o Roger Agnelli, que era o presidente, foi demitido por pressão do governo. Aí a gente entendeu, bom, como é que a empresa foi privatizada e o governo pressiona e o presidente da empresa privada cai. Então essas relações, elas são muito complicadas. Então, mas isso não é a gambiarra do brasileiro? Porque, por exemplo, se você pega o Barba Dilma, uma turma, o que eles vendiam? Eles vendiam meio um socialismo, um país com igualdade social, uma coisa assim, meio um capitalismo. Era uma coisa meio gambiarra, não era? Esse sistema que os caras ficaram aí 13 anos enganando a turma. Não, mas não é isso. Enganaram a galera inteira, isso pô. Não era gambiarra, não. Foi pensado, planejado. Gambiarra, mas dá errado. Mas foi uma gambiarra. Enganaram os caras do mundo inteiro, porra. Mas não foi gambiarra. Eles só enganaram porque era um fio de cobre passando... Mas os negros compraram. Falou, pô, que bacana. Mas foi muito bem feito, que bacana, que país diferente, que sistema diferente. Os banqueiros estão felizes. Foi muito bem feito. Os pobres estão felizes. Mas eles também venderam certas ideias. E nós também caímos no conto do vigário. Muita gente caiu, né? Você não caiu? Você não acreditou no momento? Eu tive muita sorte, assim. Meu falecido avô, ele tinha a mentalidade, a avó dele era alemã, pobre. Foi aquela turma de pobres que vieram para o Brasil no final do século XIX e no século XX. Então a cabeça do meu avô era aquela do imigrante pobre, que tem que fazer as coisas e tem que se safar para trabalhar. Não fica esperando nada do governo. Por essa razão, meu avô nunca gostou de governo, de Estado, nem de sindicalista, nem do PT. Então, desde cedo, na minha casa, essas coisas já estavam muito bem... embutidas à sua cabeça, estruturadas, né? Depois eu só fui estudar para entender as consequências políticas e ideológicas daquilo. E porque se você pensar mesmo friamente, você fala, pô, quem fez coisa legal no mundo? Foi sempre a iniciativa privada, né? O Ford fez o carro, fez o sistema de carro dele lá de produção. Linha de produção. Linha de produção. O Jobs fez lá o computador. Emílio, e a Segunda Guerra? A Segunda Guerra foi o Estado. A Segunda Guerra foi, pô, a Boeing é o maior exemplo do que foi os Estados Unidos. Mas tem uma coisa assim, pegando o exemplo que eu me dei, é interessante. Se a gente olhar para essa sala, para as nossas roupas, isso tudo é iniciativa privada que fez. Não foi o Estado que fez. Não foi o Estado. O Estado não produz uma nada. Mas tem uma coisa, o Estado tem uma função que eu acho que é importante, que é uma certa infraestrutura, eu acho que dá para fazer, dependendo do tamanho também do país ou do coisa. Se for um país como o Brasil continental, a iniciativa privada, essa coisa das rodovias e tal, e ferrovias, eu acho que pode. Porque tem determinados segmentos econômicos que a iniciativa privada não quer entrar. E às vezes são necessários. Sim, mas você pega a estrada de ferro lá... Aquela questão da garantia legal, justiça, as coisas, isso tudo é Estado, né? O Estado não é só o poder executivo. Então tem uma série de garantias, né, que a gente precisa, esse entorno, até para que a nossa iniciativa privada ela possa florescer e ser garantida de gente que queira atacá-la, né, inclusive o governo. Né? Então a legislação, que é um instrumento do Estado, tem que nos proteger, inclusive, da ação do próprio Estado. Né? Os Estados Unidos tem isso, o negócio da segunda emenda, que garante a posse de arma, que eles estão querendo mudar, botar em causa, é uma garantia
do próprio Estado, uma garantia constitucional, do direito de defesa do cidadão americano para se defender contra o próprio Estado também, né? Então, a iniciativa privada ela é fundamental para a maior parte das coisas. Né? Não dá para... Por que uma coisa que a gente deve se questionar hoje, e hoje é possível, né? Quer dizer, em 2009, quando eu e um grupo de pessoas defendíamos a privatização da Petrobras, né? E antes da gente, o Roberto Campos já fazia isso e era chamado de maluco. Em 2009, que é ontem, né? Foi ontem, a privatização da Petrobras era assunto tabu, né? Hoje as pessoas já começam a questionar por que um governo tem que ter empresa de petróleo? Isso não faz o menor sentido, né? Porque além de ter uma empresa de petróleo, a gente paga a conta, o combustível é muito caro, caríssimo. Então nem aqueles benefícios, né? Que nós teríamos. E vende pros outros mais barato, né? E a gente tem essa coisa da Petrobras vender o combustível brasileiro ser vendido. Então, a iniciativa privada ela é fundamental em praticamente todas as áreas. O governo tem um papel que é importante. Na coisa, por exemplo, da ajuda à população mais pobre, né? Eu acho que o governo tem um papel nisso. Mas esse papel não pode tirar a responsabilidade que a gente tem de ajudar as outras pessoas, seja criando organizações, seja fazendo caridade privada, doações, sabe? Não pode. O governo tem uma escala, ainda mais num país como o Brasil, de fazer isso de uma forma bastante efetiva. É que o Estado endurece a gente fala assim, pagamos nossos impostos, então tá ótimo, então você acaba não querendo doar mais dinheiro, não quer mais ter uma iniciativa com essas coisas, entendeu? Então você fica vai nessa. ser síndico do seu prédio. Não pode. Nem síndico do seu mas prédio eu ajudo. Ajuda o quê? Quem que se ajuda? Ajuda o quê? Vai lá cuidar Dona do casamento. Guaraci saiu. A Dona Guaraci saiu, eu vou ser síndica agora. Ainda vou tá no pagar microfone, o meu condomínio, meu tá aqui senhor. no microfone que leva garotinho. Você leva fazer de garotinho. Você leva garotinhos no seu Agora eu apartamento. levo opa! Bruno, de 35, 40 e se 50 como você. Fica lá levando, parece um pardieiro lá. Esse negócio de levar garotinho aí é complicado. O apartamento do cara é uma zona. Chega aqui no microfone, fala bonito. No microfone fala bonito. Agora fala que eu sei que você foi convidado. Meu senhor. Você foi convidado pra ser síndico e falou, agora serei. Imagina que eu vou cuidar dessa gente. Colega. Que gato lindo, que apartamento descolado, parece que eu estou em Nova York. Agora fala que é um pardieiro. Cospe no corpo velho que você comeu. Esse exemplo... Vai, Evandro, ninguém quer ser síndico de prédio. Vai ser difícil retomar depois dessa sentença. Vai. Não, essa frase. É só baixaria. O negócio do condomínio é um exemplo sensacional. E eu usei muito esse exemplo no ano passado, quando eu viajei pelo país lançando o livro. Eu perguntava para quem estava na audiência, quem morava em prédio, quem era proprietário e teria que participar das reuniões de condomínio. São chatas. Ninguém levantava a mão. Aí a questão que eu colocava é o seguinte, a pessoa junta um dinheiro, cria um patrimônio, né, e se recusa a participar de uma reunião que vai decidir os rumos da sua própria propriedade privada. Porque quando você mora num condomínio, você não é só dono do apartamento. Você é coproprietário das áreas comuns do prédio. Todas as decisões que são tomadas em reuniões de condomínio são decisões que afetam a sua vida diretamente. Se a pessoa se recusa a participar das reuniões, e teve uma pessoa lá que tinha comprado um apartamento há 15 anos e nunca foi na reunião de condomínio. Se a pessoa se recusa a decidir os rumos da sua própria propriedade, eu tenho enorme dificuldade em acreditar que essa pessoa vai se preocupar com o que acontece na calçada, na rua onde mora, no bairro, na cidade. Sim. Então é sempre uma tentativa de delegar o poder para um terceiro. Sim, terceiro pode ser o governo, o terceiro pode ser o chefe, o terceiro pode ser o colega de trabalho, o terceiro pode ser a escola, né? Muitos pais abrindo mão da responsabilidade que tem de educar os próprios filhos, joga na creche, transferindo ou para babá. Então, nós temos essa cultura que eu acho que é muito ruim. Essa preguiça, vai. Só vai lá pra brigar um pouco a nossa relação com a política. A gente está sempre delegando para um terceiro. Transferindo responsabilidade. É despachando, seria o termo mais correto, né? O despachante é uma criação Não é verdade? Existe no Brasil o despachante. Você não quer ir no Detran, você manda um despachante. É lógico, e todo mundo age assim, e no fim todo mundo se
se posiciona nós. de bonitão. Todo mundo tem um Trump dentro de você. Chegamos à seguinte conclusão, que o Brasil é um país inviável. Pensamos... Não, eu não acho não isso. Não é isso. Na verdade, você não captou a mensagem. Não, você quer mudar. Ele sabe o que ele quer? Ele quer mudar a consciência da população. Ao invés de você ficar reclamando do governo, faça a sua parte e pare de cornetar. Falamos como adultos e agimos como garotinhos. Faça a parte e ajude a criar uma nova elite política para daqui a 10, 15, 20 anos. Então, mas por exemplo... Substitua essa que está aí com ideias distintas e melhores. Falamos como adultos e agimos como garotinhos. A última pergunta, por que político não morre rápido? Tipo, Maluf não morreu por que ainda? Para de falar assim, senhor. Maluf não morre, só a CM morreu. Por que Maluf não morre? Por que esse povo não morre, não perece? Você tem um hospital bom, colega. Essa pesquisa eu não cheguei. Por que Lula não morre, Sarney não morre? Esse povo tem pacto. Mas eu acho que pior do que morrer por um político como esse não é nem ser preso. Eu acho que prisão para político é pouco. Eu acho que ele deve perder todo o patrimônio. Não perde. É o que deveria. Ele tá deveria falando, mudar animal. a legislação. Político que é envolvido em esquema de corrupção. Todo o patrimônio confiscado, mesmo aquele que for construído sem ter sido objeto de corrupção. Tá. Faz um cálculo e se tiver devendo, o patrimônio não cobrir, esse político é obrigado a trabalhar e parte dessa renda ou toda ela é confiscada para pagar o rombo que ele deixou. O rombo. Isso vai punir, porque se você botar na cadeia, além dele não devolver nada e ainda continuar com patrimônio e passar para filho, para não sei quem, a gente ainda vai pagar a quentinha que ele vai comer. Com certeza. Né? Não, e fica lá, você não quer. Você quer o quê? Cabeças? Fica lá 3 anos e sai. Você quer cabeças na bandeira. Revolução Francesa. Não se esqueça eu não sou que revolucionário. o Robespierre terminou também na bandeja. Aliás, eu sou um anti-revolucionário. Eu não quero cabeças rolando, é por isso que eu falei que não deve ser morto, não deve morrer e nem ser preso. Ele deve pagar tudo aquilo que ele... Ô, Bruno, morre Marília Pêra, mas não morre Sarney? Tá aqui... Morreu Marília Pêra, mas não morre Sarney. Tá aqui o livro do Bruno pra você comprar, deve ser muito interessante. Vou ver se eu dou uma lida. Como assim? Vou ver se eu vou dar uma lida. Ele tá lendo do Black Bloc, o livro mais polêmico do ano. Eu tô lendo o livro do Black Bloc. Ele e o Carioca. Você tá tendo esse privilégio? Que escreveu o prefácio do livro. Ó, tá aqui, ó. Mas é o que? Na hora que você dá uma gueta, né? Chama-se Pare de Acreditar no Governo. Tá à venda aí em todo o Brasil. Você pode comprar online agora. E eu queria agradecer muito a presença do Bruno. O papo foi muito bacana, muito bom. Adorei. Bem, queridos, vamos embora, Ceninha. Hoje tem reprise do Pânico. Domingo estamos lá, né, Gordão? Sorrisos, eu, Gordão do Sorriso. É nóis. Com a presença de Fábio Raban. Convidado especial. Convidado especial é Fábio Raban essa semana. Ele mesmo. E no domingo estaremos lá no Ao vivo. Pânico na Band, isso aí. às 9h20. Amanhã estarei em Brasília, Emílio. Parabéns. Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Mande um... A Dilma voltando a Brasília amanhã, a galera de Brasília aí. Então estaremos lá a partir das 9h30 da noite no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Com a presença de Renanzinho. Que delícia. Renanzinho vai estar lá. Como é que ele chama o Renanzinho? Renanzinho. Não, o pequeno, o filho. Renanzinho. Não, mas tem um nome antes. É Renan... José Renan. Como é que é o nome do Renanzinho? Não sei. Como não? Lagoano me manda mensagem. Não lembro. E onde você vai Muito estar, bem. Vamos Cena? embora? Você vai estar... Cena, você vai estar onde, Cena? Eu vou estar aqui em São Paulo mesmo, não vou estar no Guarujá, não. Te encontro na sauna, Cena. Não, sauna de jeito comigo. Vamos na sauna gay, vai Cena? estar lá esperando Vamos. garotinho ser solto. Vamos na Fragatas. Não. Pensei que Tem Renan Filho. Não. Hein, Ceninha? Fragatas. Não vou em Hã? saunas, não. Vamos na Fragatas. Em saunas. Primeiro banho você não paga. Vamos um bauru na Vamos ver sauna o pirulito dos homens lá. Não. Vamos medir os pirulitos, Cena. Não, negativo. Cena, você é careta. Faz isso. Você é muito careta, Cena. Tira, Tchau, gente. Tchau. Terminou! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já!